Aí, pode gravar. Foi? Gravando. Então, gente, hoje eu tô aqui com o Isaac Palma Brandão e a Natália Schneider. São duas pessoas que eu conheço há alguns anos. Eu sei que são leitores de ensaios, enfim, e de todos os gêneros da literatura. E eu escolhi falar do ensaio, sobre ensaios com eles, porque nesses tempos a gente sempre falou muito sobre livros, inclusive li muitas indicações que foram deles, que foram ensaios também, e são pessoas que escrevem também, fizeram relatos muito interessantes sobre a pandemia, né? E tem reflexões muito importantes, muito interessantes também que vão no sentido de pensar o que é o mundo, o que é. Ih, bananei toda, vou cortar essa parte, mas enfim. É isso, vamos continuar, respirar e continuar. Tranquilo. Tá. E então, por isso que eu quis trazê-los, para a gente conversar um pouquinho o que é um ensaio. E por que os ensaios têm sido uma chave para a gente poder pensar com mais amplitude nesse momento que a gente está vivendo. E também e esses ensaios também são caminhos, né, de saúde para a gente poder sair desses lugares de conformidade, né, do que é essa vida tão maluca que a gente tem vivido esse tempo e que parece que esse tempo de pandemia, né, toda essa loucura que a gente tem vivido, ela está acontecendo só agora. Mas esses ensaios, eles têm trazido a perspectiva de que do contínuo, né, que essa pandemia só alargou o que a gente tem vivido há tanto tempo e isso aparece muito nas reflexões. Então, enfim, bem-vindos aí, Isaac e Natália. Oiê, Oi. Eu vou pedir para vocês se apresentarem, por favor. Pode É, começar, vocês que oi, meu. sabem. Oi. Assim como a Luciana comentou, meu nome é Isaac, né? Eu sou. Sim, vou fazer uma apresentação. Sou sociólogo, antropólogo, mas sou muitas outras coisas. Sou eu ex-jogador de futebol, sou mais um bocado de outras coisas. Como ela disse também, sou uma pessoa apaixonada por literatura, leio enfim, diferentes tipos de literatura, diferentes formas de literatura, diferentes expressões em diferentes formatos e em diferentes suportes, seja na internet, no livro, Uhum. no e-reader, enfim. Acho que é um pouco isso. oi, eu sou Natália, eu sou publicitária, antropóloga, designer e sempre me interessei por essas áreas, principalmente de criatividade e artes no geral, e literatura sempre teve perpassado por tudo isso. Minha relação com os livros é bem longa e ler muitas vezes é uma das coisas que me tranquiliza em meio ao caos, e acho que em meio à pandemia, por mais difícil que foi, muitas vezes, conseguir parar e concentrar e ler, todas as vezes que eu consegui, me fez muito bem. Perfeito. E aí, assim, eu vou falar um pouco do que é o ensaio, né? Assim, de uma maneira geral, que a gente estava conversando aqui nos bastidores, para a gente começar essa conversa. O objetivo não é explicar o que é o ensaio, né, o gênero especificamente, mas falar dos efeitos, né, e das leituras durante a pandemia. Então, vamos lá. No sentido, o ensaio no sentido que a gente está trazendo aqui, é no sentido de uma obra, né, que propõe reflexões sobre determinados temas, né, sem querer esgotar, né, esses temas e que pode ser exposto de uma maneira tanto
impessoal, quer dizer, mas impessoal a gente sabe que não dá para ser neutro absolutamente, mas no sentido de tentar ser mais impessoal, mas ou de uma maneira pessoal e subjetiva, quer dizer, partindo da própria experiência para leitura do problema. Né? E também a gente tem que lembrar que o ensaio não tem a proposta de ser uma pesquisa, uma investigação, né? Ele pode até, inclusive, beirar a literatura, ele pode enveredar por esse lado. Né? Tem muitos autores que usam no ensaio para poder escrever os seus romances, né? Como uma estratégia de escrita também. Até também o ensaio pode aparecer na poesia de uma forma mais crítica, né? Enfim, existem poesias que escrevem sobre ensaios. Enfim. E é dessa perspectiva que a gente vai partir, né? Do ensaio como um teste, né? Como uma tentativa de, de experimentação, né? Tanto da escrita quanto no sentido de elaborar ideias, né, sobre tudo. E é por isso que ele é inconcluso. Então, partindo disso, eu pergunto aí, né, jogando para os convidados, primeiro, né, o, qual, quais os últimos ensaios, assim, os dois últimos, ou quantos vocês quiserem falar, que vocês leram? Qual assim, a obra, né? Se vocês quiserem falar assim rapidinho sobre ela e autores. Peraí, Luciana, eu vou só fazer uma pausa, aí depois você corta essa parte, tá? Tá? A Natália vai fazer uma pergunta. Não. Ela perguntou se seriam só autores negros e negras. Ah, sim, é. É porque o. Mas pode ser indígena também. É Ela falou que o porque. último ensaio que eu li foi o Ailton Krenak. Tá. Ah, sim. Então a Pode gente vai ser estar. indígena também. Vamos dar 5 segundos só pra gente poder voltar pra aí, tá? Tá. Faz o seguinte, faz a pergunta de novo pra gente. Ah, sim. É, então, partindo dessa perspectiva, quais os últimos ensaios que vocês leram, assim, um ou dois, ou quantos vocês quiserem falar? Aí queria que vocês falassem qual livro, um pouquinho desse livro e o nome dos autores, tá? E o que vocês quiserem falar sobre eles também. Bom, eu sou justamente acho que por ler muito textos na internet, assim, acho que grande parte da minha formação em literatura foi lendo muitos ensaios. É inclusive um gênero que eu muitas vezes sinto falta, às vezes eu sinto que eu tenho pouco livro de ensaio. Eu deveria ter mais livros de ensaio. Mas assim, enfim, mas ao mesmo tempo eu tenho algumas críticas que a gente vai conversar aqui depois. Sobre os últimos livros de ensaio é até difícil, porque às vezes eu leio vários livros ao mesmo tempo, né? Então isso às vezes é uma dificuldade de eu identificar temporalmente o que foi o último, o que não foi. Mas atualmente eu tô assim, de vez em quando eu leio um texto de um livro que eu tenho gostado muito, que é da Roxane Gay, que é o livro Uhum. Uma Feminista. E Sim. o último livro, o último texto, desculpa, o último ensaio dela que eu li foi sobre o filme Histórias Cruzadas, que ela vai Uhum. um comentário crítico sobre esse filme, é muito interessante, porque ela vai falar das reações que ela teve assistindo o filme, ela fala, enfim, de um jeito. É, isso, ela flerta com o informal, mas ao mesmo tempo ela está fazendo uma crítica de cinema, porque ela é crítica de cinema, né? Participa como jurada de festivais e tal, mas ao mesmo tempo ela está ali de alguma forma brincando com o gênero, né? E falando diferentes questões, né? Então, tanto da vida pessoal dela quanto do próprio filme e das questões raciais que envolvem, questões raciais e de gênero, né? Que envolvem esse filme. Uhum. E um outro ensaio que
que eu me lembro de ter lido é o primeiro capítulo do livro Anseios, da Bell Hooks, que, enfim, foi um texto que ela vai abordar sobre o que ela aborda no livro, né? E aí é principalmente voltado à crítica cultural. Então é um ensaio sobre crítica cultural, na verdade. E assim como boa parte dos textos da Bell Hooks, né, que é uma grande ensaísta aí, um texto bastante recheado de críticas, principalmente aí no caso desse texto, ao lugar que é dado a produção de pessoas negras, ao lugar que é dado às imagens de pessoas negras, né, no, no imaginário aí de parte da ficção, de parte da produção cinematográfica, enfim. Então, dos dois últimos, eu imagino que tenha sido. Talvez eu tenha lido algum outro, talvez na internet, mas assim, de cabeça agora não me lembro. Tá ótimo. Teve outros que eu me recordo, assim, mas eu também não vou saber diferenciar. Tá Bom, ótimo com você, Natália. eu, diferente do Isaac, não consigo ler muitos livros ao mesmo tempo. Não, eu gosto de pegar um e ler. O ensaio é um gênero literário que eu tenho me encontrado mais recentemente. E eu gosto porque eu consigo ler com outro livro. Então, eu consigo estar lendo uma literatura e estar lendo um livro de ensaio e ler, por exemplo, um capítulo por dia. Um livro da Bell Hooks eu fiz assim, eu fui lendo o Eligueira Voz, eu fui lendo assim, um capítulo por dia até terminar e assim eu ia intercalando com outros livros. Na pandemia eu comecei a ler o da Bell Hooks também, que é o Ensinando a Transgredir. Fui lendo um capítulo por dia, ainda não terminei. Mas eu acho que os dois últimos livros de ensaio ou ensaios que eu li que me marcaram muito foram os do Ayrton Krenak, que é o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né? São 3 ensaios, foi publicado como um livro. E o Amanhã Não Está à Venda, que eu acho que ele escreveu agora nesse contexto justamente da pandemia, do isolamento social. E foi um livro que foi distribuído gratuito nas plataformas. E eu acho que o Ailton Krenak, né, que ele é da etnia Krenak, se não me engano, ele tem essa coisa de... Eu gosto que ele me provoca muito, às vezes eu acho que eu sou muito ocidentalizada, muito encaixotada dentro dos parâmetros ocidentais, e ele me provoca a pensar coisas de um jeito que até então eu não tinha enxergado. Então, em todo esse contexto que foi muito difícil para todo mundo, acho que os livros dele justamente me inspiraram, né, os ensaios dele, a adiar um pouco mais o fim do mundo. Ai, muito bom. Eu agora, quando você falando do Krenak, eu lembrei que tem um colega meu, o Rufino, ele sempre fala, quando alguém fala alguma coisa assim, eu não tá no dia bom, não sei o que lá, e ele fala, ele sempre lembra do Krenak, então vamos fazer que nem o Krenak propõe, vamos contar uma história. Aí ele conta uma história, enfim, que tem a ver com aquilo, que a pessoa tá apresentando, enfim, muito Sim, interessante. eu adoro essa ideia que ele desenvolve ali no livro, que adiar o fim do mundo é contar histórias. Uhum, exatamente. Eu acho que essa ideia é É. sensacional. Eu Aí o meu gosto, amigo, ele pegou isso, ele fala, vamos contar histórias. é muito boa essa ideia, mas algo que me tocou muito quando eu li era a ideia do tá caindo, né? Porque nós temos a sensação de estar caindo o tempo todo. E daí Uhum. a ideia de que ele fala de como é podcast, não tem vídeo, né? Mas eu estou imitando o que eu imagino quando ele fala, que é suspender a queda do céu, né? Então, Hum. esticando meus braços. Eu gosto muito dessa ideia de suspensão que ele coloca e de queda, né? Desse estranhamento da queda e por que a gente tá caindo. Foi um livro, assim, que me impressionou profundamente. Eu ficava querendo marcar, eu li no Kindle, então eu ficava marcando um monte de frases, assim, porque eu falava, nossa, eu quero tatuar todas essas frases, porque Muito elas bom. significaram muito para mim. Assim. Aí, assim, só provocando um pouquinho, não sei se você me permite, Uhum. porque assim, o ensaio
é um gênero muito usado aí também academicamente, né? Uhum. E uma coisa que eu me recordo muito, assim, como, enfim, talvez por ter uma formação como sociólogo e acompanhar diferentes abordagens dos ensaios, no Brasil se tem uma tradição muito grande, e aí do que a gente chama, né, de pensamento social brasileiro, que é a tradição dos ensaios. Então, Uhum. boa parte do que é colocado como pensamento social brasileiro, aí a gente vai lá desde Euclides da Cunha, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, são livros que vão ser considerados, ou os próprios autores muitas vezes consideram ensaios. E eles são ensaios justamente, como você disse, por eles terem essa característica menos formal do que seria uma pesquisa científica, Uhum. entre grandes aspas, né, para a gente também não produzir essa hierarquização. Mas Uhum. o que é interessante é que essa discussão sobre a própria forma literária, né, ou a própria forma de construção argumentativa do ensaio, é que, pelo menos no Brasil, ela foi muito usada como forma justamente de reproduzir preconceitos raciais, ou estigmas raciais, né? Então, aí esses primeiros livros aí, ou outros, né, que vão ser desenvolvidos aí por outros autores, que são livros enfim, antigos, digamos assim, mas que trazem diversas características. Então, assim, tem diversos autores ali do período ali do começo do século XX que estão usando a forma ensaio para falar sobre o Brasil, então para emitir a opinião deles sobre o Brasil. Mas muitas vezes, e aí é o que aconteceu, essa própria forma de construção literária, ela, justamente pelo seu pouco compromisso, muitas vezes, com a realidade, eles usavam isso como justificativa para reproduzir alguns preconceitos. É interessante a gente conversar hoje, 100 anos depois, pelo menos, sobre o ensaio, ou sobre ensaios escritos por pessoas não brancas, né? Uhum. E de como que muitos desses autores e dessas autoras entendem o ensaio justamente como possibilidade para dizer coisas que a academia os impede de dizer, ou que não chegaram à academia, ou que não quiseram, justamente porque a academia era um espaço que reduzia a forma deles emitirem, deles e delas, né, emitirem as suas construções teóricas, os seus conhecimentos, né? Então, eu acho muito interessante de também pensar aí um pouco dessa problematização, né? Problematizar um pouco a própria forma como o ensaio se tornou enfim, a própria ciências sociais, né? A ciência social no Brasil, você tem, por exemplo, um livro muito conhecido e muito lido, que é o Carnaval, Malandros e Heróis. É um livro que, apesar de ser do Roberto da Mata, apesar de ser um livro de antropologia, muito lido na antropologia, ele é construído como um ensaio, ou como alguns ensaios. Então, é interessante de pensar aí, e aí hoje eu aqui lendo Bell Hooks, que tem um outro comprometimento, uma outra característica de produção, também produzindo ensaio. Então, o ensaio é isso, né? É, que pode ser muitas coisas, não é uma coisa só, mas que está relacionado a uma série de disputas aí políticas, e que essa liberdade que o ensaio dá para a gente como autor também pode ser uma liberdade que pode ser usada de muitas formas. Perfeito. O Adorno, ele tem um livro que ele se debruça sobre o ensaio, e tem uma frase que eu até separei.
que ele fala nesse sentido que você traz mesmo, né? De que o ensaio, ele fala assim, a forma como o ensaísta experimenta, especula e vivencia o objeto só se torna possível na compreensão qualitativa dele. Abre-se mão das simples classificações e quantificações que possam criar categorias generalizáveis para entendimento humano compartilhado. Nos ensaios, o lúdico é essencial, né? Então, ele vai pensar, né, nesse sentido que esses caras do século XIX e XX, como estão pensando, né, vamos pensar aqui no Brasil, como você trouxe, eles estavam pensando a partir de suas perspectivas, né, de suas trajetórias, e aí pensaram e escreveram a partir delas, né, e isso se tornou o pensamento que vigora no Brasil hoje, né? Então, nesse sentido, por isso que um dos motivos que eu pensei em falar sobre os ensaios, né, de autores negros, indígenas e enfim, não brancos, é, é nesse sentido, né, do que está pensando como crítica, né, baseado em experiência e também em conhecimento científico do que seria de leitura social, mas também não só isso, de projeção de futuro, que eu acho que o ensaio, como ele foge e traz essa ludicidade, ele também está trazendo aí uma perspectiva de futuro. Quem fazia muito ensaio também era o Milton Santos, né? Quando ele projetava sobre o mundo, né? O que, que o mundo seria, né? O que, que o mundo era no século XX e para onde ele estava caminhando também. Né? Eu acho que o ensaio também tem isso, né? De apontar alguma coisa, acho que por conta dessa ludicidade, que eu acho que ele traz alguma coisa de pensar, de tentar trazer alguma solução. Eu acho que também é uma coisa que é bem bastante presente nos ensaios. Assim, não é só que eu acho e essa pensar soluções, né? É, a ciência ela aponta muitos problemas, né? A ciência no sentido ocidental, assim, né? Ela verifica, experimenta, né? O objeto e pensa e explica o objeto, né? Eu acho que tentar trazer o lúdico, que é o que o ensaio faz, é tentar pensar soluções. E o ensaio eu acho que ele ocupa muito esse lugar também. Vocês querem falar alguma coisa? Eu sigo. É engraçado, né? Porque eu, apesar de sempre de gostar muito de ler e, enfim, eu realmente não conheço muitas coisas assim mais formais, né? Então, quando a Luciana falou sobre ensaio, eu fiquei, meu Deus, será que eu leio ensaio? E daí eu comecei a pensar num monte de livro. E eu não conhecia a definição. E acho que daí, tentando dialogar com o que você disse, o que me chamou muita atenção na definição que você trouxe de ensaio é justamente essa ideia de um pensamento que não se propõe estar completo, encerrado, né? Eu acho que Uhum. justamente, eu fico pensando agora, talvez quem, a, a autora, né, que eu mais li de ensaio seja a Bell Hooks, e estou pensando especificamente nela, parece que ela te convida para o debate, né? O ensaio, ele provoca continuar o debate, a discussão sobre aquele assunto. E eu gostei Uhum. muito dessa definição, justamente de não querer encerrar, não querer colocar aquele assunto como acabado, e sim de provocar a pensar mais, né? Então, o, os ensaios de tanto a Bell Hooks quanto a Roxane Gay vai fazer de filmes, por exemplo, acho que justamente está provocando, acho que o Spike Lee, por exemplo, quando ele vai regravar um filme que ele fez transformar em série, ele está levando em consideração uma série de críticas principalmente de mulheres negras, uma série de ensaios que elas produziram sobre o Ela Quer Tudo, né? Que depois de eu não sei quantos anos, mas muitos anos ele regrava e transforma numa série. Então acho que é legal justamente isso, ele propõe para além, né? Tipo, ele não quer encerrar o debate, ele quer convocar as pessoas a participarem daquele debate, a contribuírem na construção do pensamento. E geralmente traz um aspecto, um ponto de vista diferente, que justamente por não estar sistematizado ainda, ele abre uma série de possibilidades, né? Então, assim, é, o,
de novo, como cientista social, a ideia de ensaio ela é muito trabalhada em parte, pelo menos, da formação de ciências sociais, principalmente na sociologia. Então, a gente, desde muito cedo, no próprio na própria formação, a gente se depara com isso, e a gente entende, a gente aprende de que o ensaísmo é uma modalidade de construção de conhecimento no qual esse compromisso com, com aquela construção ela é mais frágil, digamos. Mais frágil não porque ela não tem um conhecimento, mas mais frágil porque ela carrega determinadas características de conhecimento que a gente muitas vezes ignora. Então, assim, como produção científica, ela talvez seja mais frágil, mas como produção de conhecimento, ela traz muitos elementos, porque assim, para eu poder fazer uma afirmação, por exemplo, que o ensaio faz, eu teria que fazer um caminho enorme, mas o ensaio me permite fazer essa afirmação sem fazer todo esse caminho. Então, muitas vezes, e aí isso é uma coisa interessante, que a própria Bell Hooks vai trabalhar, principalmente no Ensinando a Transgredir, de como que a experiência vivenciada por pessoas também faz parte de um debate teórico. Por que não? E aí, justamente, a produção acadêmica muitas vezes ignorou, não só ignorou, mas atropelou isso em nome de uma forma específica de se produzir conhecimento. Então eu gosto da ideia de ensaio justamente por ele estar nesse lugar absolutamente ambíguo, né? Bastante precário, mas justamente da sua precariedade ele construir possibilidades. Eu assim penso muito, levando em consideração tudo isso que a gente está falando, que, por exemplo, um dos textos mais citados atualmente de autores negros, né, de um autor negro especificamente, que é o Necropolítica, é um ensaio. Então, o Achille Mbembe, que é um filósofo, historiador, cientista político camaronês, ele escreve um ensaio e é isso, ele está ali tentando dar conta ou falar ou emitir impressões de uma realidade específica, sobre uma realidade específica, que é principalmente ele está falando do pós 11 de setembro. Então ele está pensando nessas modalidades de produção de morte no pós 11 de setembro. Hoje o texto dele tem apropriações diversas, mas ali ele está tentando dar conta como um ensaio dessa realidade específica. Só que aí, justamente por ser uma tentativa de arriscar, de se lançar dentro de uma produção teórica, ele traz elementos novos que impactaram de forma muito interessante a produção científica. Então, hoje você vai aí, a quantidade de textos acadêmicos que falam de necropolítica é impressionante. E a gente está falando de um ensaio, né? Perfeito. Eu acho que esse efeito da experiência, né, como vocês trouxeram, é muito forte, né? E como essa experiência agora, né, a experiência não branca de mundo, ela é uma novidade no sentido de como uma literatura, né, no sentido de uma literatura que tem sido mais lida, né? Então as pessoas acabam, eu acho que se identificando e, como você trouxe, né, a necropolítica tem sido apropriada de diversas formas, porque muita gente estava sentindo e pensando, mas ninguém tinha dado o nome, né? E ele deu o nome e as pessoas que estavam pensando, refletindo tanto sobre isso, se identificaram. E eu acho isso muito legal do ensaio, né? E como, mais uma vez, lá, né, no começo do século XX, esses ensaios que deram nomes para os racismos, né, no Brasil e também que deram nome para a ideia de Brasil que muita gente pensava que seria o certo, eles ganharam, né, a crítica, né, e ganharam também o investimento do Estado, porque exatamente quando
principalmente Gilberto Freire nomeia, né, aquilo que as pessoas estavam pensando como sociedade, né, aquilo ganha uma força assim, que reverbera até hoje, né, assim, com a mesma força de antes, né? É, Então, eu acho que uma coisa muito interessante disso é que o ensaio geralmente é um texto muito bem escrito. uhum, Então, assim, a gente está falando, por exemplo, do próprio Gilberto Freire. O texto do Gilberto Freire é um texto que é isso que a Natália comentou, né? Que nos convoca a pensar de determinada forma. E ele, de certa forma, pelo seu artifício literário, que ele tem uma qualidade literária muito grande, ele acaba muitas vezes convencendo as pessoas de que aquela ideia faz sentido, justamente por ser uma construção literária, mais muitas vezes do que ser de fato uma pesquisa, do que a gente poderia uhum, chamar de pesquisa científica, né? sim, perfeito. Ô, É, Luciana, só uma coisa, eu vou falar, a Natália saiu, uhum. então ela tá voltando agora, porque ela foi pegar lá embaixo. A comida, né? Essa parte você corta. Não, vou deixar, porque faz parte, né? Aquelas... É um ensaio. Esse aqui é um podcast ensaio. É, tudo é ensaiado, não é ensaiado. É. Eu posso pausar aqui se você quiser, para também não ficar. Se é esperar o tempo ela chegar, Não, mas ela já voltou, acabou de voltar. voltou. Falta pouco tempo, assim, eu vou só, sei lá, acho que mais uns 5, 10 minutos a gente É, vai eu acho que a gente pode falar, assim, já que a gente está aqui, a gente pode falar Não, tá aqui, já conversou. A gente pode falar da coisa do ensaio como literatura, desse Não, flerte. o que eu pensei em falar agora, é, tipo, de perguntar, é tipo assim, se vocês pensarem um ou dois livros, e aí pensarem nos efeitos, né, esses livros de autores. A Natália até falou um pouco, também você falou um pouco, mas nos efeitos que esses livros tiveram no corpo, nos sentimentos, sabe? Que eu acho que o ensaio, como ele parte da experiência, né? Então acho que ele provoca muito isso, né? Ela tá só ali falando com a mãe dela, mas rapidinho, tá? Uhum. Tá, não, eu vou repetir tudo isso, mas eu pensei em falar, em perguntar sobre isso, sabe? Porque tem autores ensaístas que, né, eles batem muito forte, né? Principalmente quando eles falam de certas situações que nunca foram faladas e que são compartilhadas, mas a gente, enfim, nunca pensou nisso. Situações muito pessoais, né? Muito particulares, como a Bell Hooks faz isso, mas eu acho que assim que eu tô me lembrando, a Roxane Gay faz isso com muita força, assim, acho que os livros dela acho que por eu ser uma mulher gorda negra, então quando eu li a Roxane, para mim foi assim surpreendente, né? Transformador, enfim, de várias formas. E outras pessoas, né? O próprio Krenak, a Bell Hooks, Nossa, só vou fazer um comentário. O Krenak foi tipo minha salvação no início da pandemia. Então, é isso que você tem que comentar na hora que a gente estiver gravando, eu tá vou bom? perguntar sobre isso. Tá, será que eu coloco a massa esquentar? Ou espera um pouco? Não, espera. A Luciana falou mais 5 minutinhos. Tá, vou É, esperar. no máximo 5, 7 por aí. É, continua. Ela voltou, não entendi. Ela foi ali só falar com a mãe dela? Ela já tá Uhum, voltando. tá. Isso tem que ter, tipo, barulho no meio. Depois. Então a gravação dá para pausar e depois continuar a gravar? Mas eu não pausei, eu acabei não pausando, mas dá pra fazer isso. Não, nossa, gente. Pronto. Voltei, Luciana, desculpa, tá? É porque realmente eu não Imagina. voltei hoje. Eu tô só com uns. Então vamos Não, lá. tem que Dois, comer. Enfim. dois, dá 10 segundos, aí você Se volta. você quiser, depois, se faltar alguma coisa, a gente pode gravar outro dia também Ah, depois. Ou não, vai vamos ficar ótimo. Tá design tudo também. maravilhoso. Tá ótimo. 10, dá 10 segundos e você volta. Então, continuando, né, nesse sentido,
eu queria perguntar, partindo dessa ideia, né, de que o ensaio parte da experiência, né, de mundo, né, de quem escreve, eu queria perguntar sobre, lendo esses autores não brancos, eu queria perguntar sobre os efeitos que vocês tiveram, assim, vocês escolherem um livro, dois, enfim, e falar dos efeitos específicos das palavras que esses autores compartilham, né, dessas ideias, porque eles compartilham, muitos ensaios compartilham sentimentos de experiências muito particulares, né? A Natália falou, por exemplo, citou o Krenak, e ele parte de uma experiência totalmente diferente da nossa, mas também traz ideias que podem ser, como ela, né, fala, um caminho, né, um caminho de respiro de tudo que a gente está vivendo, enfim. Então, eu queria que vocês falassem sobre isso, sobre esses sentimentos que o ensaio provoca. Às vezes, o ensaio, né, por ser também um ensaio, quando o ensaio é muito particular, né, parte de experiência muito particulares, eles acho que podem causar até, sei lá, sensações ruins assim no estômago, enfim, choros e etc. Mas porque ele nomeia coisas, né, sentidos e enfim. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Lu, travou aqui pra gente. É, Travou? Vou chorar. No sentido. é, Não, mas é isso. Mas deu para entender o começo? deu. Deu. Então é Então, isso. dá Tá. 10 segundos e você começa a Qualquer falar. coisa eu corto essa parte do sentido. É porque assim, tem coisa que eu vou cortar, que às vezes eu falo me banando e. Mas é isso. Uhum. Eu acho que bom, vou voltar para quem eu já falei, né? Que é o Ailton Krenak. Ah, eu fiquei muito impressionada, de verdade, assim. Foi um livro que me tocou muito, principalmente no início da pandemia, do isolamento social, que foi um período muito, muito difícil, por N contextos, por várias experiências que eu estava passando de luto, de perda, de saudade, de distância, de não saber o que estava acontecendo. E eu gosto muito, né, essa ideia da queda do céu e de suspender a queda do céu. E realmente, assim, foi uma leitura que salvou a minha quarentena, assim, realmente me inspirou profundamente. E eu acho que outros textos, e eu fico repetindo as pessoas, é porque eu gosto muito. A Bell Hooks, eu já tinha lido alguns ensaios dela soltos, assim, mas o livro dela de ensaios que eu li completo, que é o Erguer a Voz, eu comecei a ler antes de escrever a dissertação. E ela está falando justamente sobre encontrar a sua voz, né? Então, foi um livro que me deu um empurrão, assim, para conseguir escrever também, né? E escrever do jeito que eu queria escrever, falando as coisas que eu queria, me sentindo um pouco mais segura. E não sei se é ensaio, acho que é, mas um livro que me emocionou muito, assim, e é uma experiência muito distante da minha, foi da Maya Angelou, o Mãe, Mamãe e Eu, e essa relação com a mãe, né? Eu sou muito próxima da minha mãe. Foi um livro que, nossa, me tocou profundamente, assim, eu chorei muito, eu choro muito, né? Lendo qualquer coisa. Mas foi um dos livros, assim, que eu falei, meu Deus, que livro lindo, que história linda, que texto maravilhoso. Eu vou começar por um livro que carrega uma ambiguidade muito interessante aí, que é uma coisa que eu gosto muito dessas ambiguidades, que ele vai falar, que o livro vai falar, na verdade é um livro que a gente poderia classificar ele de diversas formas. É literatura, então tem talvez alguma coisa de ficção ali, tem alguma coisa de romance, tem alguma coisa de memória, mas também tem, eu acho que é o que conduz o texto, uma coisa de ensaio. Ela é a autora, que é a Djamília Pereira, que é uma autora portuguesa, mas que tem um trânsito ali
com o continente africano muito interessante, mas ela tem a maior parte da vida dela em Portugal, né? Inclusive o livro fala sobre isso, que ela vai construir uma série de reflexões a partir da história do cabelo dela. É um livro incrível, assim, e que esse livro ele me produziu uma série de sensações. Além do êxtase de uma leitura, de uma literatura muito bem escrita, também um desconforto ali entre as coisas, porque ela vai relatar a história dela como uma mulher negra de ascendência africana, mas que é criada pela família, pela parte branca da família, e que o cabelo dela naquela situação é justamente algo que provoca alguma coisa de desencontro ali. Então, e é justamente a partir do cabelo, ou através do cabelo, que ela vai reconstruir uma rota de retorno às raízes dela. Então é uma história muito interessante, assim, eu acho que e carrega justamente esse quê de ensaio, porque é, o, o, o que ela traz ali naquele livro é justamente um desenvolver ideias sobre a questão racial, sobre a questão desse trânsito, dessa diáspora africana para Portugal, esse não lugar que ela acaba recebendo, né, porque ela é portuguesa, mas também não é exatamente o que são os portugueses, porque a família dela é branca, mas a família que cria ela é branca, mas ela também é uma mulher negra. Então, ela vai falar sobre isso, e aí em um momento do livro que eu gosto muito, ela vai dizer que aquele livro é uma etnografia suja. Ou seja, ele não é propriamente ciência, mas ao mesmo tempo ele se propõe como uma descrição de uma série de situações que ela vivenciou e sobre os quais ela pensou e tem opiniões sobre. Então eu adoro esse livro. Quem tiver oportunidade, leia, compre, baixe, sei lá, mas leia esse livro porque é uma viagem muito interessante, é uma jornada profunda, né? E aí o outro livro, para a gente voltar para Bell Hooks, né? Um texto especificamente do Erguendo a Voz, que é quando ela começa o texto de uma forma extremamente emocionante, que é ela relatando um diálogo que ela teve com a mãe dela e ela falando disso para falar sobre a escrita dela. E esse trecho e nesse trecho, nesse texto, né? Nesse ensaio, ela vai ela vai argumentar de como que o fato dela viver longe da família e aí acessar a universidade, enquanto a família dela é de uma região muito diferente daquela que ela faz na universidade. Ela circula em outros ambientes, que é principalmente em ambientes urbanos, né, de grandes universidades. Então, de como que o impacto disso na própria forma como a família vê ela e na forma como ela descreve ou escreve sobre a família. Então, e como que isso provoca uma série de questões nela e, consequentemente, em quem lê. Eu li esse texto extremamente impactado. No começo do texto, que é uma coisa que eu me senti muito identificado, justamente por ser essa pessoa que transitou por vários lugares, né? Eu carrego muito isso comigo e essa relação com a minha mãe, e aí uma série de tensões com a minha família em relação à coisa de acessar lugares de conhecimento e que não são lugares que eles acessaram, mas ao mesmo tempo um orgulho. Então tem toda uma série de ambiguidades que eu me identifiquei muito e eu me emocionei lendo esse texto. Foi um texto que se cravou em mim de uma forma que é até difícil assim eu falar sobre ele sem também me emocionar de novo. Aproveitar aqui, vou dar o título do texto, que é o Ficando Perto de Casa, Classe Educação. Puxei aqui o livro para também dar referência para quem quiser ler, porque é um texto muito bonito mesmo, curtinho e profundo. Ótimo.
E, assim, só para falar de um texto meu, né, para não ficar no ar, eu estava até comentando com o Isaac, enfim, já conversei também com a Natália sobre ele, que é o Fome, da Roxane Gay, que eu acho que foi um dos livros que mais me, me impactaram, né, por eu ser uma mulher grande, gorda, de 1,90 m, assim como a Roxane. Então, ter sido esse corpo estranho, né, de várias óticas desde criança, enfim, por todas as. Não passei por uma violência sexual da magnitude que ela sofreu, mas passei por várias coisas que ela também passou, né? Olhares sexualizados por ser uma criança muito alta, né? Desde pequena. Então, enfim, todas as violências que ela passou depois por ter engordado, né? E coisas que ela ali colocou nomes que eu não, assim, que eu sentia, mas não sabia nomear. Então, meio que ler aquele livro me libertou de várias coisas, sabe? Eu acho que essa, enfim, é uma das, das, das benesses, né, de ler esses ensaios, que são muito particulares também. Eu acho que é essa, assim, da gente se libertar, não no sentido bom ou mal, né, mas se libertar no sentido de conseguir identificar, né, coisas que a gente sente, coisas boas ou não, né. Muito interessante, eu notei aqui os livros que vocês falaram. E aí, assim, para finalizar, como vocês escreveram os relatos de pandemia, que eu gostei muito, a Natália escreveu, aliás, postou, né, um diário visual, que eu achei uma ideia muito legal, que tem tudo a ver com a formação dela, e o Isaac escreveu os relatos de pandemia, né? E a Natália também escreveu seus relatos também de pandemia. E o Isaac até publicou o relato na GQ, né? O Diário de Isolamento de Isaac Palma. A pandemia nos atinge desigualmente. Essa foi a chamada que eu achei muito boa. E eu queria que vocês falassem sobre isso, nessa experiência de falar sobre a pandemia, enfim, dessa forma que vocês adotaram. E, e aí, assim, a gente já ir caminhando para o final, quando vocês terminarem, vocês também darem os endereços de vocês, os arrobas, né? O que vocês acharem importante de recado. E assim, fazendo uma aspas que eu vou cortar, porque, enfim, a gente nunca sabe o alcance desse podcast, né? Porque se vai ser usado pela Secretaria, aliás, pela Secretaria de Cultura, isso do Rio, então a gente nunca sabe, né? Vamos deixar os endereços aí onde achar vocês. Então, é isso. Podem falar. É muito é muito curioso, né? Porque a minha ideia de fazer o diário visual vem de um contexto muito específico, que eu estava desempregada durante a pandemia, tentando me manter interessada pelas coisas. E ela é atravessada pelo relato do Isaac, né? Porque o editor pede fotos e, de repente, eu não tenho tantas fotos. E daí eu começo a pensar, por que eu não estou, né, fotografando, produzindo imagens desse contexto, produzindo memórias, histórias de tudo isso que a gente está vivendo. Então, é através do texto do Isaac que eu começo a fotografar e fazer esse diário visual, que tem muito a ver com a minha formação, que eu estudo imagens, sou publicitária, sou fotógrafa, eu sou apaixonada por imagens. E eu começo a fazer essas imagens de dentro de casa, né? Algumas também na rua, dentro desse contexto, mas dessas pequenas coisas que vinham sendo mudadas dentro de casa. Então, eu tenho fotos do dia que chegava ao mercado e de milhares de sacolas, milhares de frutas sendo lavadas e legumes. Acho que vem também numa tentativa de tentar se expressar, né, se comunicar sobre esse contexto tão, tão
particular, né? E não é ensaio, mas teve 2 livros também que, mais pro final da quarentena, talvez possa... É poesia, mas acho que tem um quê de ensaio nas poesias dela. Principalmente da experiência dela, que são os textos da Riane Leão, que é uma poeta brasileira. E é o Tudo Nela Brilha e Queima e Jamais Peça Desculpa por Se Derramar. Foram também 2 livros que me inspiraram muito a tentar me expressar, principalmente visualmente, nesse contexto, e que acho que me manteram um pouco mais viva durante o isolamento. Assim como a Natália já introduziu, eu acho ótimo isso, porque a gente começa pelo final, né? Começa pelo texto já escrito e aí eu tendo que falar sobre ele já existindo. É muito interessante porque quando eu fui convidado a escrever esse texto, eu, eu não tinha muita coisa escrita propriamente, né? E também quando me convidaram para escrever um relato porque a nossa história de quarentena é uma história meio incomum, né? De alguém que estava mudando bem na época e não pôde sair de onde estava porque tudo se fechou e não tinha aeroporto, não tinha avião para sair, não tinha ônibus para cruzar o estado, então a gente teve que ficar onde a gente estava. E a gente ficou muito medo também, né, de fazer qualquer um desses percursos. Então a gente foi para casa de uma pessoa que a gente não conhecia, sem saber quanto tempo a gente ia ficar lá. Então tudo isso deu uma dramaticidade tão grande para a situação que as pessoas acharam que seria uma boa história para ser contada. Talvez seja uma boa história para ser contada e não necessariamente para ser vivida. Apesar de hoje ter muita felicidade de ter vivido algumas coisas que a gente viveu ali. Embora... De ter construído relações que a gente construiu, né? Por exemplo, com o dono do apartamento. Exatamente. Então, assim, foi um pouco isso que eu tentei relatar no texto, né? Ele não é propriamente um texto que eu vou falar sobre alguma coisa, na verdade, ali eu simulo um diário, né? Não é necessariamente um diário que eu escrevi, mas eu construo um diário recortado, então eu colo, eu faço uma colagem, né, do diário, então eu começo com o último dia, ou seja, o dia que a gente está fazendo, que é o dia que eu escrevi, e termino com o primeiro dia, ou seja, o dia que a gente chegou lá antes de saber o que estava acontecendo. Então, e no meio eu vou colando um dia depois, um dia muito antes. Então eu vou e no meio desses dias eu vou produzindo ou falando sobre ideias sobre a vida, sobre a pandemia, sobre a morte, sobre as coisas que a gente experimentou, os sentimentos, as perdas, os ganhos, as amizades. Então acho que eu gostei muito de ter escrito, gostei muito do resultado final, porque é um texto que me deslocou, assim, me colocou. Eu não queria também escrever uma coisa assim, linearzinha, no dia tal a gente fez tal coisa. Eu queria, de fato, que o próprio sentimento de deslocamento que a gente sentiu estando nessa situação fosse transmitido por um texto que deslocasse o leitor, né? E eu acho que falar aqui como uma leitora, uma leitora privilegiada que leu antes de ter ser publicada, que pôde opinar sobre o texto. Eu gosto porque, como ele falou, ele começa com o dia que ele está escrevendo, que é quando a gente faz a nossa mudança das nossas coisas para casa do Matheus, que era onde a gente ia ficar só 20 dias e ficamos 5 meses. E ele termina com a gente chegando lá antes da pandemia. Então, a gente com planos de conhecer o bairro, de passear, de ir para a praia, de fazer uma série de coisas que não acontecem, né? E eu acho muito interessante também essa não linearidade, porque tem uma hora que ele fala: hoje foi o dia mais difícil de todos, que foi o dia que a gente perdeu uma amiga nossa. Só que ele não conta, e só depois ele conta sobre o dia. Então, o que tinha acontecido. Então, acho que eu gostei muito, muito de verdade, assim,
E acho que eu, o Isaac e o Matheus, que era com quem a gente estava dividindo no apartamento, também se senti muito representado naquela história maluca que a gente estava vivendo, de se ver preso dentro do apartamento, sem se conhecer, sem sabendo se aquilo ali ia dar certo, e deu muito certo. A gente constituiu uma amizade, né? Sim. Ai, que incrível. Muito incrível essa guinada e ouvir vocês falarem assim dessa experiência que no final foi boa, né? Aproveitando aí, se alguém se interessou pela história e quiser saber mais dos desdobramentos dela, podem seguir, me seguir a Natália nas redes sociais. O meu arroba é Isaac Palma 1, tanto no Instagram quanto no Twitter. Eu não sou muito do Twitter, usei só durante o Big Brother, como o resto do Brasil. E o meu Instagram é Nath Schneider, que é NATHISCHNEIDR. E eu vou furar o protocolo aqui e vou fazer indicação de 2 livros de ensaio que estão na minha pilha de leitura desde o início da pandemia. E eu ainda não li e fiquei muito triste de não ter lido eles para poder falar nesse podcast, que é o Nascido do Crime, do comediante, jornalista sul-africano Trevor Noah, que é um livro de memória, mas é também de ensaio, que ele vai contando justamente essa experiência dele e trazendo todo o contexto, né, de ser filho de um casal interracial na África do Sul com apartheid. Então, ele era por si só um crime, né? E o seu tom de pele mais claro denunciaria isso. E é muito interessante porque tem outro livro que eu ganhei do Isaac, justamente aqui também na pandemia, que é um livro que eu acho que ele é... Eu acho que eu ainda não consegui ler, porque eu acho que é um livro que eu vou me emocionar bastante. O que eu já comecei a ler dele, ele é muito bonito e triste e profundo, que é engraçado que justamente é o livro que o Trevor Noah diz que sempre dá de presente para as pessoas, por isso que os dois estão juntos aqui na minha pilha, que é o Entre o Mundo e Eu, do jornalista estadunidense Tané, eu não sei pronunciar, gente, então vou tentar aqui, Ta-Nehisi Coates. É isso. É o que tem. Que ele fala sobre o que é ser um homem negro nos Estados Unidos num formato de uma carta para o filho. Então, é um livro muito bonito. Então, ele justamente brinca com essa coisa do ensaio, porque é uma carta, mas ele está falando o tempo todo sobre as relações raciais nos Estados Unidos, né? Dentro da percepção dele. E é muito interessante, porque o próprio título do livro, né, Entre o Mundo e Eu, ele é retirado de um grande ensaio, né, que é As Almas da Gente Negra, do Bois, né, que é um dos grandes, ou talvez o maior sociólogo negro aí pelo menos nos Estados Unidos, ou da história da sociologia, que ele começa o livro com a frase entre o mundo e eu há um véu. Então, falando justamente do fato de ser uma pessoa negra. Então, eu acho muito interessante, eu gosto muito desse título, porque ele diz muita coisa sobre o que ele está querendo dizer, né? Perfeito. Antes de dica uma leitura que eu acho que o Trevor Noah, apesar de tratar de assuntos muito difíceis, por ele ser comediante, ele traz uma leveza maior no texto, né, do pouco que eu li, e um livro um pouco mais profundo, talvez, para quem quiser leituras aí na quarentena, tem para todos os gostos, né? Ótimo. Eu indico aqui um livro, é um estudo sobre o caso Rafael Braga, que chama Desarquivar a presença do racismo no caso Rafael Braga. Não é um ensaio, né? É um estudo de caso do nosso querido Isaac Palma Brandão, um sociólogo aí, sabe? Mas pode ser lido como ensaio, se a pessoa quiser.
E tem partes que são ensaísticas, né? Eu estou lendo seu livro, viu, Isaac? E tem partes que são ensaísticas, com certeza. E, enfim. Não, com certeza, porque porque é isso, eu uso muita coisa do que a Bell Hooks fala, de construir o conhecimento a partir da experiência, que é uma coisa muito presente nos ensaios, né? Mas, Mas eu acho que você também podia falar, né, do seu texto que foi publicado. Opa! Já que você está aí dando jabá nosso, é, tem que dar o seu jabá também. Qual texto? o seu conto. No O livro, meu? esse livro, no meio, Alô! quem vai ler o Diário do Isaac vai saber que as nossas coisas estão tudo em São Paulo, elas não estão com a gente. Então, eu não posso nem pegar aqui da estante. Eu publiquei um conto, né, numa coletânea que chama Vértice Escritas Negras, pela editora Malê. Agora, ele é de 2019, então são uma seleção de textos que a Malê fez, de autores de vários, vários lugares do Rio de Janeiro, e como eu moro no Rio, apesar de ser paulista, entrei, e é um livro muito bom, né, porque fala de raça, da experiência negra, né, de vários personagens, de várias perspectivas. Então, enfim, não é porque eu tô lá, mas é um livro muito bom. E também vai sair um outro, né? Um próximo que é pela Solo, o Respirar. A Emergência é essa, que é um livro com autoras que foram reunidas pela Simone Mota e pela Simone Rico, duas editoras e as organizadoras do livro, que elas selecionaram autores que não foram selecionados pelo último edital do Itaú. O último edital do Itaú, a maioria que saiu, o edital da literatura, que premiou alguns artistas, selecionou a maioria de autores brancos de classe média já conhecidos, né? Que produzem uma literatura muito específica. Então, na perspectiva de produzir uma coisa contrária, né? Que discutisse o tipo de literatura que eles selecionaram, elas resolveram fazer esse livro. E eu não li tudo ainda, obviamente, mas parece que está muito interessante. Aí eu publiquei um texto lá também, né? A Iluminada veio falar sobre a experiência dela quando ela saiu da pandemia. E é isso. Olha, eu agradeço muito vocês estarem Título aqui. e querendo ler. Agradeço muito a presença de vocês, assim, né? A gente sempre tem esse sonho de fazer esse podcast juntos e saiu o primeiro programa. Olha só, né? Quando a gente O acredita, primeiro de muitos, será? primeiro de muitos, quem sabe. Vou aprender a editar áudio direitinho, aí vai ficar mais fácil ainda. E eu agradeço muito, muito obrigada, né? Vocês são pessoas que eu admiro muito, além de ser meus amigos. São dois intelectuais aí que estão, que assim, que já tem produção e são muito competentes e ainda tem muito a produzir, né? Muito férteis, muito articulados com várias áreas, e é uma honra estar aqui conversando com vocês sobre um gênero literário que eu gosto tanto, né? Que vocês também, que é o ensaio. Muito obrigada de coração. Depois eu vou listar e mandar junto com o áudio os livros, né? Eu vou anotar os livros, tal, que vocês indicaram e também mandar, porque, né, para eles postarem nas plataformas que eles escolherem. E é isso. Depois também posso usar esse programa, quem sabe faça um podcast, né? E é isso. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo, de Eu que A coração. gente que agradece, a gente admira muito também. Eu acho que toda essa admiração é recíproca, esse carinho. E é um prazer poder estar aqui falando contigo, aprendendo um monte contigo, compartilhando as nossas experiências. as nossas ideias. Obrigado, acho que é isso. Acho que a gente mais agradece do que qualquer outra coisa de estar aqui com você. Obrigada, obrigada. Um beijo no coração. Aí, ó,
Eu vou cortar já. Já estou aparecendo aqui na câmera. Vou te interromper. Eu ia falar